E aí, queridos amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Hoje nós vamos entender a parábola do bom samaritano. Nós vamos compreender o que Jesus quer passar para cada um de nós, para a nossa vida espiritual. Antes da gente começar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse link com outras pessoas, pois é de suma importância para o nosso canal crescer. A Bíblia menciona que certo intérprete da lei, querendo botar Jesus à prova, chegou indagando: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus perguntou o que está na lei, e ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: certo, se você fizer isso, você vai ser salvo. Só que Jesus, ele é como um raio-x, ele conhece nós por dentro. Ele sabia que aquele homem, intérprete da lei, aquele estudioso que compreendia a lei de cabo a rabo, ele conhecia na teoria, mas na prática andava muito longe. Como nós também nos dias de hoje. A gente conhece muitos mandamentos, amor ao próximo. Nós sabemos o que é ser cristão, mas praticar é difícil, fica muitas vezes só na teoria. Era que aquele homem também, muito sabido, conhecia a lei, mas Jesus sabia que na prática ele não fazia nada disso. E Jesus ali, para tentar pegar ele, de certa forma, das próprias mentiras dele, começou a contar a parábola do bom samaritano. Para a gente entender quem é o bom samaritano, nós devemos voltar muito tempos atrás. Para você ter ideia, há 2.722 anos atrás. Ou do tempo de Jesus. Os bons samaritanos, antes de Jesus, eles sumiram mais ou menos do período de 722 anos antes de Cristo. A capital dele era Samaria, por isso que chamavam os samaritanos. Muitos reis conhecidos lá, um dos reis, o rei Acabe. Mas veio a Síria e destruiu os samaritanos. Alguns deles sobreviveram e foram morar ali ao redor, e a cultura deles, do Deus vivo, foram influenciada por outras culturas. E os judeus disseram que foi castigo de Deus. E ali eles já não eram mais povo de Deus, eles eram um povo desprezado, como qualquer outro povo herege. Os judeus não consideravam mais eles. Foi por isso que Jesus botou o bom samaritano. Porque são pessoas que muitas vezes a gente condena que faz obras boas. A gente pensa que muitas pessoas aí afora estão perdidas. A gente começa a julgar. Porque a gente conhece a lei como o intérprete da lei, mas não pratica como também o intérprete da lei não praticava aquilo que Jesus estava pedindo. E voltando lá ao assunto, foi por isso que Jesus botou o bom samaritano, porque o samaritano não era bem visto pelo povo judeu. O povo que guardava a lei de Deus não gostava dos samaritanos, que ainda viviam ali na circunvizinhança, ali perto de Israel, de Jerusalém. Aí Jesus fez aquela parábola, diz que veio um sacerdote, viu um homem ferido que caiu na mão dos saqueadores, mas ele passou de longe e não ajudou. E preste atenção, o sacerdote vinha descendo de Jerusalém e o templo ficava em Jerusalém. O templo é como se fosse a igreja, o lugar de comunhão com Deus. Ou seja, ele acabou de sair do templo, da igreja, dizendo que estava em comunhão com Deus, passou, mas não ajudou o próximo. Veio também um escriba, né? Um conhecedor bem da lei, viu também aquele homem ferido, passou também de longe e não ajudou, e também vinha de Jerusalém, do templo da igreja. Ou seja, aquela palavra, quando o Senhor fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitas vezes a gente só olha para um drogado, para um bêbado, para um alcoólatra, mas a gente nunca olha para nós também, que esse não pode ser para nós também. A gente sempre olha para a vida do outro. Esses dois homens vinham do templo, vinham da igreja,
Eles dizendo, ele estava em comunhão com Deus e não praticou nada. Quando aquele homem precisou dele, ferido, né, na parábola da ilustração, eles não ajudaram e passaram. Só que veio um samaritano, um homem que era desprezado, que não era digno de entrar no templo de Deus, foi o que parou e ajudou aquele homem. Isso é interessante a gente observar. Quantas pessoas aí fora que nunca pisaram na igreja estão fazendo um ato de misericórdia, doando seu dinheiro, doando seu tempo, ajudando quem precisa. Pois em Tiago lá fala que a verdadeira igreja é aquela que visita os órfãos e as viúvas. Coisas que muitas vezes a gente não está fazendo. Por que órfãos e viúvas, né? Hoje os órfãos e as viúvas são qualquer um que está com necessidade. Mas naquela época, um homem que ia para a guerra deixava sua esposa, seu filho. Ele muitas vezes não voltava, morria na batalha lá e não tinha salário para aposentado. Mulher não poderia trabalhar no campo. Poderia pegar só as migalhas do campo que sobrasse e muitas vezes os donos não deixavam. E ali muitas delas pereciam de fome com o seu filho. Um caso perfeito que nós vimos no Velho Testamento é lá de Elias com a viúva de Serepta, com seu filho. Já não tinha quase nada. E Elias ali multiplicou o azeite para ela sobreviver. Mas, voltando ao assunto que nos interessa, é porque muitas vezes a gente está indo 10, 5, 15, 20 anos para a igreja e não está ajudando o próximo. Não está praticando a lei. A gente conhece a lei na teoria bonita, a gente fala mensagem bonita para o irmão. Quando o irmão muitas vezes está passando necessidade, nós falamos, eu vou orar por ti, mas não existe oração sem ação. Devemos ter ação, não só orar, como praticar e ajudar. E aqueles homens não eram homens de comunhão, eram os homens de fake news. Mentiu que praticava o bem, mas na hora que precisava eles mostravam a verdadeira face oculta que estava dentro dele. Talvez a gente pode ser um sacerdote, ou um escriba também, né? Que estavam passando de longe. Nós possamos reconhecer que muitas vezes a gente nunca foi e nem vai ser melhor que ninguém. Jesus deixou bem claro que existem outras ovelhas em outros apriscos. Estão em outros lugares, em outras denominações. E eles vão ouvir a voz de Deus e vai ser só um povo só. Todo aquele que for sincero perante Deus. E aquele samaritano, que era o desprezado, o humilhado, foi o que ajudou o próximo. Levou ele a uma hospedaria. Esse samaritano também simboliza Jesus, que veio aqui, pegou aquele homem ferido, né? O samaritano pegou o homem ferido. Nós éramos uma humanidade ferida pela chaga do pecado que Satanás deixou desde Adão e Eva até os dias de hoje. Só que Jesus veio aqui, sarou nossas feridas, sacrificando a sua vida por cada um de nós e levou aquele homem à hospedaria. E aonde é o lugar também onde a gente se cura espiritualmente? Na igreja. E Jesus falou, deixou 2 denários, olha, e na volta eu vou ressarcir tudo aquilo que está faltando a esse homem. Ou seja, todo aquele que foi curado por Jesus na igreja, ele vai voltar para nos buscar. Mas uns vão receber sim para a vida eterna e outros vão receber não para a morte eterna. Que nós possamos observar essa parábola do bom samaritano e levar para nossas vidas. Não basta entender e nem compreender. Tem que praticar aquilo que Jesus está pedindo. Pois como aquele homem sabia, os 2 maiores mandamentos é amor a Deus e amor ao próximo. E Jesus perguntou no final para ele, né? Qual dos 3 usou de misericórdia? O sacerdote? O levita, né? Que o tempo todo eu falei escriba, mas é levita? Ou o bom samaritano? E ali ele falou o que usou de misericórdia, mas ele não se atreveu a falar o nome
do bom samaritano, que era proibido os judeus falarem do bom samaritano. E ali ele caiu na própria mentira. Ele disse que amava o próximo, mas no fundo odiava o próximo. Nem falou o nome samaritano, falou aquele que usou de misericórdia. E ali ele caiu nos seus próprios laços. Como Jesus fala lá em Provérbios, o astuto cai no seu próprio laço. E ali ele saiu envergonhado e desapareceu. E talvez vai ser não diferente com muitos de nós também. Muitos de nós vão ser envergonhados na frente de Jesus. Porque a gente não pratica aquilo que Jesus está pedindo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém.